Deixar fixo ali. E é isso. Então, bora lá dar uma olhada aqui, né, na seleção de Senegal. Esse jogo que o Brasil fará amanhã contra essa seleção africana. Vou trazer aqui na tela para vocês aqui. Primeiro para a gente ver um pouco do retrospecto, né, da seleção do Senegal, como que eles estão nas competições, né, trazendo aqui classificatória da Copa do Mundo, um retrospecto altíssimo nível, né? Então temos aqui 10 jogos, 19 gols de saldo, né? 22 gols feitos, sofreram 3 apenas, 7 vitórias e 3 empates, então assim, sobraram aqui no grupo, né? Ontem Congo acabou ganhando, né, da seleção da Congo ganhou ontem, né, e segue viva na disputa, joga contra a Nigéria, né? Ganhou de Camarões ontem, gol aos 90 minutos. E só passar aqui pro pessoal aqui, ó, link nos stories. E então, uma classificação muito tranquila, né? Pegar aqui os resultados recentes aqui, ó, 4-0 contra a Mauritânia, 5-0 contra o Sudão do Sul, contra o Congo que venceu ontem 3-2, 2-0 contra o Sudão. Então, assim, é uma seleção que vem com um retrospecto muito forte e que vai buscar esse enfrentamento de alto nível com a seleção brasileira, com certeza, né? Não vão encarar como mais um amistoso. Eu acredito que daqui para frente já é ritmo de Copa do Mundo, né? As seleções não vão buscar de certa forma, é um amistoso, vamos jogar leve aqui, tanto que as convocações dificilmente vão ter muitos testes, né? Então, aqui daqui para frente a alto nível, eu acho que já dá para se entender esses amistosos aqui como passos para a Copa do Mundo, né? Muito interessante também da seleção de Senegal trazer aqui primeiro sobre a equipe, né? Então, falando um pouco da equipe do Senegal, muito forte, né? Eu peguei o último confronto deles aqui, que foi Senegal e Mauritânia, 4-0, trazendo aqui as estatísticas aqui, acaba não tendo muito por conta do aplicativo provavelmente não ter esse acompanhamento muito forte, né, da competição, mas o ideal que eu queria trazer para vocês aqui é a escalação, e entra naquele ponto que eu comentei de, de ser uma seleção com atletas em todas as posições, com expressão nas suas ligas nacionais, né? Então, antigamente, se você pegasse uma seleção como essa, ia ter um atacante, um extremo provavelmente, né, que era o que acaba sendo contratado, né, dos países africanos, mas se você pega aqui, ó, tem jogadores aqui de todas as posições. Então, já se torna uma realidade um pouco diferente, né? Você tem aqui uma linha defensiva, jogador do West Ham, o goleiro, se eu não me engano, é do Le Havre, opa, abri a imagem. Jogador da segunda divisão, se eu não me engano, da França. Então, você vê que é um daqui para frente, né? Tirando o goleiro, teoricamente. Ó, West Ham, Lyon, Al Hilal, Mônaco, Vila Real, Everton, Crystal Palace, Sané pode estar jogando na Arábia Saudita, mas ainda é o Sané. Ndiaye, principal jogador do Everton, Nicolas Jackson, Bayern de Munique, algumas vezes titular, né? O Kane jogando como 10 ali, ele. Então, assim, uma seleção completa, né? E você vem pro banco. Tem o Sarr do Tottenham, na Palmas Mendy, que fez parte daquele Leicester, campeão da Premier League e que joga no Watford hoje. Dois jogadores aqui do Metz, se eu não sei se é a primeira ou segunda divisão da França. Raio Valecano, Nice, Paris, ele está fazendo uma boa campanha. Mais um aqui na França, Anderlecht. Então, assim, você vê que é uma seleção completa, né, de jogadores de alto nível, né? Então, de certa forma, antigamente você percebia que era um jogo muito acelerado, de muita velocidade. Lógico, são características do futebol africano, mas que são atletas que já têm esse repertório tático diariamente ali dentro das suas realidades, né? Então é uma seleção muito forte, né? Deixa eu ver se eles trazem valor de mercado aqui, ó, até pra gente ter um pouco dessa impressão aqui, ó. Lateral esquerdo 26 milhões de euros, 14, Koulibaly já está um pouco em reta final de carreira, por assim dizer, né? 6 milhões, já está quantos anos? 26 anos.
aqui valendo 5 milhões. Gueye 24, Idrissa Gueye já está com 36 anos, também já está numa reta final de carreira. Sar 30 milhões, então assim, é um time assim alto nível ainda, né? Ó, Sar do Tottenham 32 milhões. Então assim, você vê a diferença para a equipe que eles enfrentaram aqui, por exemplo, né? Uma diferença absurda, né? Então assim, é uma seleção que a gente vai encontrar aí um outro nível de competitividade, né? Talvez, lógico, a seleção do Japão com a organização deles ali, com os atletas que eles têm de característica, mas eu acho que é um enfrentamento assim, mesmo nível, provavelmente, talvez um pouco mais, inclusive. E além desse confronto aqui, né, Senegal e Mauritânia, que nós tivemos recentemente, né, para trazer talvez a última escalação, tivemos um jogo aqui que vou até pegar aqui para vocês a data certinho. Então vai ter os amistosos agora, classificatórios da África, Copa Africana de Nações, e aí nós temos aqui uma sequência de amistosos, né? E aí, dentre esses amistosos, temos Inglaterra 1, Senegal 3. E aí esse resultado aqui chamou bastante atenção. Falei, pô, vamos dar uma olhada, né, para entender o contexto desse jogo aqui, né? Como que foi esse amistoso, o que nós tivemos de seleção, de convocação, dados, enfim. Um jogo muito disputado, né? Então você traz aqui, aqui tem os momentos aqui do jogo, né? Nesse mapinha aqui do SofaScore, onde você vê que o jogo teve suas pressões para ambos os lados, né? Senegal começa forte, Inglaterra toma o controle, Senegal empata o jogo, um começo meio morno, Inglaterra tenta pressionar, né? Depois do segundo gol aqui e acaba tomando o terceiro no final do jogo, né? Então é bem interessante que você vê que no enfrentamento de alto nível aqui fizeram um bom resultado, e isso há 5 meses atrás, né? Então não está muito distante. Se você pegar aqui a comparação do elenco que jogou contra a Inglaterra e o elenco que jogou contra a Mauritânia, que foi o último jogo, e provavelmente essa seleção se replique agora contra o Brasil, linha defensiva mesma, o goleiro não é o Mendy, né? Deixa eu ver se era o reserva dele. É, o reserva dele, o Moridial. Linha defensiva igual. Gueye, aqui tem uma alteração, né? Porque joga o Idrissa Gueye e o Pape Gueye com o Mané de 10. E aqui entrou Diarra e Camará, que também são jogadores que, de certa forma, atuam em grande nível, né? Aqui Sunderland e aqui Mônaco. E na frente, Ndiaye, Nicolas Jackson e Idrissa Sarr. Então, assim, é uma seleção que tem uma qualidade muito grande, que isso se comprova com a Inglaterra aqui. Deixa eu ver se já estava com Thomas Tuchel, então comprova que pode ser um teste aí bem interessante para a seleção brasileira, né, enfrentando uma outra realidade. Eu achei legal também essa proatividade, né, que a CBF, que a comissão técnica, enfim, teve de buscar esses amistosos em específico, né? Primeiro enfrentando uma seleção asiática ali, duas seleções asiáticas, né, Coreia do Sul e Japão. Uma de um nível um pouco mais acima, outra de um nível um pouco mais abaixo. E aqui a mesma coisa agora com seleções africanas, né? Senegal muito forte e Tunísia na sequência. Então achei muito interessante essa abordagem, e é um teste muito forte, né, para que a gente chegue de certa forma com um nível competitivo bem alto lá na Copa do Mundo. Então, a respeito desse jogo, se você pegar aqui a seleção da Inglaterra também, tava com o Henderson no gol, o titular é o Pickford, não sei se tava, não tava aqui, mas tava o Henderson, Lewy Colwill, Chalobah, Kyle Walker, Gordon, Rice, Gallagher, Saka, Harry Kane, Eze. Então, assim, uma seleção muito forte da Inglaterra, né? Provavelmente o Tuchel ainda estava naquele processo ainda de adaptação, de entender os atletas ali e tudo mais, né? Não estava tanto tempo talvez no cargo. Trazendo aqui um pouco das estatísticas do jogo, né? Senegal, lógico que comanda as ações, né? A Inglaterra acaba comandando as ações, mas em questão aqui de grandes chances, gols esperados, finalizações, Senegal finalizou mais do que a Inglaterra, exigiu mais do goleiro, né? Mais defesas, escanteio de certa forma parelho, troca de passes aqui, quase 600 passes aqui da seleção da Inglaterra, mas também não fica muito atrás. Então você vê que não é aquele jogo 100% de transição, né? É um jogo um pouco mais
talvez tenha um pouco mais de consistência ali, principalmente no momento de organização ofensiva, né? Então é algo que demonstra que é um enfrentamento de alto nível, sim, que o Brasil vai encontrar aí no jogo de amanhã. Então achei interessante trazer isso aqui até para a gente ter um contexto, né? Se você pega aqui um head-to-head, vamos ver aqui. Jogaram só mais uma vez, só na Copa do Mundo de 22, a Inglaterra venceu por 3-0. Então, isso comprova, né, que vai ser um enfrentamento de alto nível. E também, né, um outro momento que eu separei aqui também é o último enfrentamento entre Brasil e Senegal, né? Onde, trazendo um pouco aqui da escalação, vamos ver aqui o momento do jogo, né? O Brasil visivelmente aqui teve o controle das ações, muito parecido com o jogo da Inglaterra, né? Tem os seus momentos e Senegal conseguindo concluir ali as jogadas, né? Então, trazendo um pouco aqui da escalação da seleção brasileira, né? Era uma seleção comandada pelo Ramon Menezes, onde você tem aqui, talvez aí pelo retrospecto, talvez dava para entender que houvesse alguma lesão que possa ter variado, né, um pouco da convocação da seleção brasileira, mas você tem Marquinhos, tem Militão, que devem ser titulares, Bruno Guimarães, que deve ser titular, Vinícius Júnior, Richarlison, que vem sendo convocado. Então, trazendo para o banco aqui Alisson, talvez fosse um pouco mesclado porque o Alisson estava convocado e o Ederson titular, né? Casemiro, Rodrigo. Então, assim, já era um enfrentamento que 2023, né? Lógico, faz mais de 2 anos. Trazendo aqui a seleção deles com algumas mudanças, né? O goleiro mesmo, Koulibaly, Mendy, Gueye, Diallo na frente, não era Nicolas Jackson. Então, assim, tem mudanças ali, talvez na mesma quantidade nas duas equipes, mas é um enfrentamento ali que acabou 4-2 para a seleção de Senegal, né? Então isso traz uma visão para a gente de que a gente não pode enfrentar esse adversário aqui como um jogo qualquer, um jogo tranquilo, né? Que o Brasil pode, de certa forma, tratar isso aqui de forma mais amistosa, no sentido literal da palavra, porque se você pega aqui um retrospecto também, lógico que não vai definir nada, né? Mas é um pouco, você tem que ter esse cuidado também com como você chega, né? O teu ímpeto que você chega para a Copa do Mundo, né? Então aqui nós temos um 0-0 com o Equador, 1-0 contra o Paraguai, num jogo de domínio do Brasil, mas que o Paraguai também acabou tendo uma ou outra escapada. Aí aqui, beleza, vence bem Chile. Bolívia 1-0 na altitude. Um jogo mais complicado, né? Coreia do Sul, aí o Brasil controlou as ações, foi um jogo bem tranquilo relativamente. E aí o jogo do Japão, onde o Brasil abre 2-0 e aquele segundo tempo bem atípico, né? E onde o Japão conseguiu virar a partida, né? Então, um resultado negativo aqui contra o Senegal, lógico que não define nada, mas é interessante você já ir trazendo aquele aspecto de confiança, tipo, estamos bem, estamos preparados, porque cada vez mais a seleção vai se definindo, né? Então, o próprio Ancelotti falou que talvez já tenha lista na cabeça dele, com uma ou outra peça que ele precise ajustar ali. Então, é um jogo para a gente conseguir obter essa confiança para que a gente consiga chegar bem, né? Próximo da Copa do Mundo. Às vezes a gente tem noção de que, né, a Copa do Mundo daqui 6 meses, mas, cara, é pouquíssimo tempo se você for ver desses jogadores juntos, jogando efetivamente e fazendo os ajustes necessários ali para chegar bem na Copa, né? Então, um outro ponto também que a gente pode trazer também de preparação para esse amistoso, né, para a gente entender um pouco desse contexto aí do que esperar, né? A provável escalação que está sendo divulgada, né, a respeito da seleção brasileira. Deixa eu ver se está aparecendo certinho aqui, tá? Onde os setoristas ali acompanharam os treinos e tudo mais, e aí trouxeram essa possível escalação aqui da seleção brasileira com Ederson no gol, Alexandro na lateral esquerda, Gabriel Magalhães e Marquinhos, Éder Militão na direita, talvez seja
a maior diferença aí e que gere um pouco mais de debate. Bruno Guimarães e Casemiro. E aí, na linha aqui, né, eles trazem aqui num 4-2-4 aqui no GE, né, com Rodrigo, Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Estevão. Então, essa é a provável escalação da seleção brasileira, mantendo um pouco daquele padrão já utilizado nos jogos anteriores, mas que com relação ao Éder Militão, ele muda um pouco a percepção. A gente vai precisar entender no jogo, né? Lógico que as dinâmicas podem se manter, mas muda um pouco o perfil dos atletas, né? Então vou trazer para vocês aqui, eu até separei aqui o campo já, para a gente visualizar o que quer dizer essas dinâmicas, né? Como que isso pode se alterar com relação às características dos atletas, né? Então, o que acontece, né? Deixa eu ver só se está aparecendo certinho para vocês o campo aqui, tá? Dá até para aumentar um pouquinho. Deixa eu ver. Acho que ficou bom. Aqui então eu já montei, né? O pessoal que está no Instagram aqui, ó, o link do YouTube está aqui, beleza? Nos stories. Então entra lá que você acompanha aqui tudo que eu estou passando aqui pro pessoal, beleza? Então trazendo aqui a respeito da seleção, essa aqui é a formação, né? Militão, Marquinhos, Magalhães. Esqueci de colocar vamos dar o devido valor para o nosso goleiro, né? Ederson, que está jogando agora no Galatasaray. Então temos aqui Militão, Marquinhos, Magalhães, Alexandro, Vini Júnior, Guimarães, Casemiro, Estevão, Rodrigo e Matheus Cunha. O que eu acho interessante aqui dessa formação, o que pode mudar aqui, seria uma formatação do Brasil jogando, né, em bloco baixo, caso entre na organização defensiva. Mas por que trazem aquele 4-2-4, né? Porque o Brasil pressionando alto, a ideia é justamente essa, né? Esses jogadores fazendo os encaixes por dentro e aqui alto também para fazer esse bloqueio dos laterais aqui também bem avançado aqui, fazendo essa pressão na saída de jogo da seleção do Senegal. Então, trazem a formação ali no 4-2-4 porque visualmente é assim que acaba ficando, né? Ofensivamente, quando você tem um Militão, qual que é a diferença que eu enxergo que pode acontecer, mas que de certa forma você ganha uma variação. Os dois laterais, acho que é tido por todo mundo, o Militão até por jogar de zagueiro, tem aspectos defensivos mais presentes no jogo deles, né, do que ofensivos. Então, o que acontece? Quando você tem o Alexandro e aqui, por exemplo, é o Wanderson, o que acontece? O Wanderson tem um aspecto, Wanderson, Wesley, enfim, você tem esse aspecto aqui mais ofensivo desse lateral, né? Então o que acontece? Você monta aqui essa linha de 3, monta aqui esses dois volantes. Quem dá amplitude pelo lado esquerdo é o Vini. Aqui você tem Rodrigo, Matheus Cunha, aí você traz o Estevão por dentro e Wanderson. Então aqui você ataca a última linha do adversário com 5 jogadores, certo? Tem esses dois jogadores aqui para dar essa dinâmica por trás da linha da bola e esses 3 jogadores aqui para o primeiro momento aqui de construção, certo? Então você tem essa variação aqui. E o que acontece quando você tem um Militão? Não que isso aqui não possa acontecer, né? Porque é natural, mas você perde um pouco do poder ofensivo, né? Então se você tem um Militão aqui pela amplitude, ou até pelo lado contrário, o Militão também tem características defensivas. Então, exemplo, vai soltar o Alexandro pelo outro lado. Aí Estevão ganha amplitude, né? Vini vem por dentro, Rodrigo aqui, e a gente faz a mesma situação, só que pelo lado contrário, né? Então você tem Guimarães e Casemiro nessa situação aqui, com o Vini Júnior e o Rodrigo por dentro e o Estevão fazendo amplitude pelo lado direito. Não é ruim também, o Estevão é esse jogador de 1 para 1 também a todo momento, né? Então, mas o que eu vejo que pesa é que se você precisar fazer amplitude com esses dois jogadores aqui, talvez você perca um pouco desse poder ofensivo, né? Não que não possam chegar, não que não possam criar, mas Wesley pelo lado direito, o Wanderson pelo lado direito, fica com um poder ofensivo aqui muito mais interessante aqui por esse lado, né? Aqui você talvez ganhe um pouco mais de equilíbrio, talvez não, com certeza ganhe um pouco mais de equilíbrio, né? Defensivamente aqui o entendimento tático que o Alexandro semanalmente dá aula aí, mas tem essa questão. Um outro ponto também que é interessante trazer a respeito dessa formação
é Matheus Cunha e Rodrigo, né? Então, aqui, deixa eu até ver se eu encontro aqui, mas eu acho que ele trouxe, se bem que do GL estava trazendo o Rodrigo pelo lado, se eu não me engano, né? Então, trazendo aqui para a escalação do GE, ele estava trazendo o Rodrigo por aqui, se eu não me engano, né? Era mais ou menos isso aqui que o GE estava trazendo. Só que eu vejo muito mais o Rodrigo jogando por dentro aqui, né? Então, Vini Júnior fazendo essa amplitude e Rodrigo aqui por dentro. E aí, quando você tem esses dois jogadores aqui por dentro, é aqui indiferente, né? Se for aqui o Estevão, aqui entra. Se for aqui, o Alexandre vai e o Vini vem para dentro. Mas o que é interessante? Esses dois jogadores aqui, ambos podem fazer essa função, né? Ambos podem fazer essa função. E aí você ganha muita mobilidade aqui por dentro, né? Então, o Rodrigo pode fazer às vezes essa função aqui de falso 9, talvez, e Matheus Cunha buscando um pouco mais a bola. Você pode ter o Rodrigo fazendo essa função e o Cunha sendo 9, que já foi 9 durante muito tempo e agora está tendo esse. Talvez seja até algo até a se discutir, talvez em um outro momento, essa nova adaptação, né, essa nova função crescente, né, no futebol, que é esse camisa 9 dando esse passo para trás e se tornando um jogador mais construtor. Então você tem hoje talvez o exemplo maior que todo mundo esteja acompanhando é o Harry Kane, né, que tem lances até voltando lá no zagueiro, lá buscando a bola e fazendo lançamentos 50, 60 metros ou dando até esse apoio curto ali. Então tem Matheus Cunha, João Pedro já vem sendo utilizado no Chelsea também nessa função. Alguns jogos ali jogando com o Tariq George na frente ou o Delap e ele sendo esse camisa 10. Então é algo que pode ser discutido também na sequência, mas eu vejo a seleção brasileira muito com essa mobilidade aqui por dentro. E lógico, né? A partir do momento que você tem, sei lá, um baixando aqui, alguma movimentação desses dois aqui, você também libera espaço para que Estevão e Vini Júnior também possam atacar esses espaços aqui em profundidade e receber essa bola no espaço aqui também, né? Bruno Guimarães está tendo muito dessas achadas, né? Então associa curto, ele consegue encontrar o campo aqui com espaço aberto e aí ele consegue encontrar e conectar esses jogadores aqui nessa linha de finalização, né? Então eu vejo uma seleção brasileira talvez mais equilibrada defensivamente, vai ser necessário, né? Porque como a gente viu, a seleção do Senegal tem um poder ofensivo bem interessante, né? A gente falou ali por cima a respeito dos jogadores, né? De valores de mercado e as equipes que jogam, né? Mas trazendo individualmente aqui para a gente entender um pouco a realidade, né? Os homens de frente. Tem Ismail Assar, do Crystal Palace, talvez o principal jogador, né, do Crystal Palace, né? Absurdo aqui, 2 gols, 3 gols, mais 2 gols na partida contra o Liverpool, assistência, 2 gols contra o Sudão do Sul, então assim, um volume, né, de participação muito grande. Mané, não precisa nem falar, né, a carreira fala por si só, uma presença bem interessante, teve talvez uma ausência aqui por lesão, algo nesse sentido, mas sempre referência ali talvez no Al Nassr, ele, Cristiano Ronaldo e João Félix. Ndiaye, que é o principal jogador do Everton, né? Então você vê aqui que lógico, tem jogos aqui que não vai fazer gol, não vai dar assistência, mas participação muito boa, né, dentro do jogo. Então você vê que lógico que as notas não traduzem isso, mas também dizem muito, né? Então notas muito boas aqui também, com participação, com assistência, com gol, enfim. E na frente nós temos Nicolas Jackson, que pode não ter muito repertório técnico. Eu vejo que recebe muitas críticas desde a época de Chelsea. Eu particularmente não gosto muito do jogador. Mas assim, vem ganhando oportunidades justamente por conta do Harry Kane tá dando esse passo atrás ali, né, na construção. Então, muitas vezes o Harry Kane sendo posicionado como um camisa 10 e ele como centroavante, aí o Bayern de Munique tá passando o caminhão em todo mundo, logicamente vai estar sempre deixando o seu golzinho aqui, suas participações em gol, né? E por mais que o atleta em si acabe não agradando a grande mídia, é um atleta que tem Chelsea e Bayern de Munique na carreira, né? Então é um atleta que não dá para ser descartado e interpretado como um jogador que pode não causar efeito dentro de uma partida, né? Então precisa ter o seu cuidado, um atleta com porte físico bem interessante. Então
com certeza a gente precisa, né, desse sistema defensivo aqui bem sólido aqui para não sofrer contra essa seleção aí, principalmente se você pegar ali a seleção do Japão, né, que foi o último jogo, o último amistoso da seleção brasileira. A gente sofreu muito, né, nesses embates aqui pelo lado, né, principalmente com o Carlos Augusto aqui pelo lado esquerdo. Então eu acho que a gente ganha uma consistência tática e defensiva muito boa aqui com o Militão e Alexandro. É um teste, né, mas eu vejo talvez isso aqui tendo mais força assim no quesito de padrão para a Copa do Mundo do que com os laterais mais ofensivos aqui, Wesley e Wanderson. É um teste que vai trazer um pouco para a gente de como que funciona, talvez com menos participação desses jogadores aqui e talvez mais dependência desse quarteto aqui, que pode ser Rafinha aqui depois, pode, né, tem infinitas possibilidades aqui, João Pedro. Então, assim, esse quarteto aqui eu acho que vai depender muito deles, essa construção aqui do Brasil, principalmente no último terço aqui, talvez com menos participação desses dois jogadores de lado aqui, para aumentar esse número de jogadores pesando a última linha do adversário aqui. Mas é um amistoso que eu tô ansioso para ver. O jogo acontece amanhã, 1h da tarde, e quem sabe, dependendo, a gente faz um pré ou um pós-jogo a respeito da partida, até para entender se algo disso acabou, de tudo que a gente falou aqui, acabou se traduzindo no jogo, né? Ou se foi algo muito diferente, enfim. Mas é interessante a gente fazer esse acompanhamento aí, porque está chegando numa reta bem próxima da Copa do Mundo, e aí para quem gosta de futebol é o ápice, né? Então, cada 4 anos a gente fica nesse aguardo aí da competição, né? Deixa eu só, para a gente finalizar aqui, vou ver se eu encontro, olha, pesquisei, Senegal, Brasil, ver se eu encontro aqui alguma provável escalação da seleção de Senegal, né? Porque tem aquele último jogo contra a Mauritânia, mas podem ter alterações, né? Aqui, escalações, vamos ver. Vamos ver. Aqui tem a convocação, possíveis escalações. Aqui tem Ederson. Vamos ver se está condizente com o que o pessoal trouxe recentemente. Ederson, Militão, Marquinhos, Magalhães, Alexandro, Casemiro, tem o Rodrigo, Matheus. Da seleção brasileira tá certo, vamos ver aqui. Já volta Mendy no gol. Alexander Mendy, Koulibaly, Diakité e Diouf. Aqui talvez tenha uma alteração na lateral direita. Entra o Sarr, que é o titular, é o jogador do Tottenham, que foi reserva no último jogo. Gueye e Ndiaye. Ismaila Sarr, Sadio Mané e Nicolas Jackson. É uma seleção bem ofensiva, né? Muda um pouco com relação ali à Mauritânia, onde eles jogaram com o Pape Gueye e o Idrissa Gueye de volantes, né? Com o Mané na frente. Aqui eles trouxeram um jogador do Tottenham com Gueye e Ndiaye no meio, com Sarr, Sadio Mané e Nicolas Jackson. Então, acredito que vai ser um jogo, não muda muito, né? Igualmente complicado, igual a gente já vinha conversando anteriormente, né? Então, é isso, é esperar um pouco para entender como que vai ser essa partida aqui. Eu acredito que o Brasil vai ter uma solidez defensiva maior e a entender a produção daqueles 4 jogadores de frente ali. E como que a gente vai conseguir conter também uma seleção com poder ofensivo, que também não tem nada a perder, né, no amistoso. Então acredito que vai se jogar mesmo para conseguir construir esse resultado que dá aquela confiança que a gente conversou anteriormente, que seria interessante para o Brasil também, e que para eles, né, podem se jogar igual o Japão fez, por exemplo, no segundo tempo, e para ganhar essa confiança para chegar bem na Copa do Mundo, né? Então vamos aguardar aí, torcer por uma vitória e principalmente um desempenho bom da seleção brasileira para a gente chegar bem aí na Copa do Mundo. Fechado? Então, acho que é isso. Amanhã, após o jogo, em algum momento, a gente traz também um pós-jogo para entender como que foi a partida, e também vamos conversando. Meu Instagram tá aqui, ó.
certo? Então acompanha lá também, que postando conteúdos também voltados para a evolução de atletas, conteúdos em geral também do que está acontecendo no futebol brasileiro, futebol mundial. Então já segue lá também e se inscreve no canal, que também dá essa força para a gente iniciar essa produção aqui também. Fechado? Então valeu, todo mundo compareceu aí e tamo junto.